Esta folha natural elimina a gordura do fígado em apenas uma semana. Durante muito tempo vivi com um incômodo que eu nem sabia como nomear. Era o meu fígado completamente sobrecarregado, mas eu jamais imaginei que pudesse ser isso. Sentia-me lento, apagado, com o corpo inflamado e sem vontade de fazer nada. Achava que era normal, que com o passar dos anos, o corpo simplesmente vai perdendo energia. Mas algo dentro de mim não estava bem. Eu sentia, embora não quisesse encarar. Cada refeição se tornava um desafio. Cada manhã era mais difícil de levantar. E aquela sensação constante de peso me fazia sentir mais velho do que realmente era. Atribuía ao tempo, ao estresse, aos pesadelos ou àquela janta tardia da noite anterior. Mas o corpo não esquece. E quando algo não vai bem, ele avisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, não consegui mais ignorar. Algo dentro de mim gritou alto. Foi então que descobri uma verdade que me gelou. Eu estava com gordura no fígado. E não era de agora. Era um problema que eu carregava há muito tempo, sem perceber. A partir daí, começou meu verdadeiro caminho. Neste vídeo vou te contar o que aconteceu depois. Como deixei de me sentir esgotado, com o corpo inchado e sem ânimo, para recuperar a energia, a clareza mental e a vontade de viver, com algo tão simples quanto uma folha sim. Uma folha natural que, usada por apenas 7 dias, mudou completamente o rumo da minha saúde. Quando comecei a me sentir mal, tudo começou há aproximadamente 1 ano. Lembro que no início não dei muita importância. Depois de cada refeição, principalmente as mais pesadas ou temperadas, eu começava a me sentir estranho, como se algo dentro de mim não estivesse funcionando direito. Sentia um peso no estômago que nem mesmo uma soneca aliviava, e um tipo de inchaço que me deixava desconfortável por horas. Era como se meu corpo estivesse reclamando em silêncio. A primeira coisa que pensei foi: deve ser coisa da idade, daquelas que a gente aprende a aguentar com o tempo. Cheguei a pensar que fosse uma gastrite passageira, algo sem importância. Mas com o passar dos dias, os incômodos não só não passavam, pareciam piorar. Custava muito levantar pela manhã, faltava ânimo para começar o dia. Sentia o corpo pesado, lento, como se estivesse carregando um saco de pedras nas costas. A energia que antes eu tinha para fazer minhas tarefas diárias, cozinhar, varrer, cuidar das plantas, simplesmente havia sumido. Até meu humor começou a mudar. Já não me sentia eu mesmo. E então veio algo que realmente me surpreendeu. Comecei a perder o apetite. Eu, que sempre adorei comer porque para mim cozinhar e comer sempre foram formas de carinho, comecei a deixar o prato pela metade. Às vezes só comia por obrigação ou para não preocupar meus filhos. Mas por dentro, sentia que algo não estava certo. Fiquei preocupado, claro, mas também tinha medo. Medo de ir ao médico e ouvir alguma notícia grave. Você sabe como somos às vezes. Preferimos fingir que está tudo bem e seguir em frente, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Mas meu corpo já não me deixava ignorar. Até que um dia, depois de um almoço em família, daqueles almoços bons com filhos e netos, cheios de risadas e conversas longas, comecei a me sentir tão mal que precisei me deitar. Sentia dor no abdômen, estava inchado como nunca e o cansaço era insuportável. Aquela noite não consegui dormir bem. Fiquei olhando para o teto, pensando, com a cabeça a mil. Foi então que decidi. Não dava mais para ignorar o que estava acontecendo comigo. Meu corpo vinha falando comigo há muito tempo e era hora de ouvir. Você já se sentiu assim alguma vez? Me conta nos comentários. Vou estar lendo. O diagnóstico. Depois daquela tarde em que me senti tão mal, não hesitei mais. No dia seguinte, com um pouco de nervosismo e um nó no estômago, fui ao posto de saúde do bairro. Não sabia muito bem o que esperar. Sentia-me vulnerável, mas também com esperança de que me dissessem que não era nada grave. Talvez uma gastrite rebelde, algum problema digestivo menor. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que não, que desta vez era diferente. O médico, um rapaz muito atencioso e paciente, me ouviu com cuidado. Pediu alguns exames: sangue, urina e uma ultrassonografia abdominal. Foram vários dias de espera, e cada um deles pareceu eterno. Não conseguia evitar pensar em tudo o que poderia dar errado. Isso me angustiava, embora tentasse não demonstrar diante da família. No fundo,
Eu só queria uma resposta. Finalmente voltei ao consultório com os resultados em mãos. O médico me recebeu com um sorriso tranquilo, mas foi direto. Disse que eu estava com gordura no fígado, algo que ele chamou de esteatose hepática. Explicou com calma que se trata de uma condição em que a gordura se acumula no fígado e, embora no início não pareça grave, se não for tratada a tempo, pode evoluir para problemas sérios, até mesmo causar danos ao fígado com o tempo. Ele não falou para me assustar, mas para que eu entendesse a importância de agir. Fiquei em silêncio. Por dentro, senti uma mistura de emoções. Confusão, principalmente. Como eu podia estar com gordura no fígado? Sempre pensei que isso acontecia com quem comia muito mal ou levava uma vida extremamente sedentária. E sim, talvez eu não fosse um atleta nem comia perfeitamente, mas também não era relaxado. Senti culpa. Comecei a repassar mentalmente cada coisa que tinha feito de errado. Os docinhos de vez em quando, os jantares pesados, a falta de exercício. Pensei que tudo isso foi se acumulando aos poucos, sem que eu percebesse. O médico me receitou alguns remédios para ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função hepática. Também falou com muita seriedade sobre mudar minha alimentação. Nada de frituras, menos farinhas, mais verduras e frutas. Nada de refrigerantes nem comidas industrializadas. Me deu uma lista longa do que eu podia e não podia comer. Disse também que eu deveria caminhar pelo menos meia hora por dia. Saí de lá com um papel cheio de orientações, uma sacola de remédios e o coração apertado. Prometi seguir o tratamento direitinho. Comecei a dieta, tomei os remédios como mandado e tentei me movimentar mais. Mas os dias passavam e a melhora não vinha. Continuava me sentindo inflamado, sem energia, com aquela sensação de peso que já fazia parte de mim. Comecei a ficar frustrado. E se nada funcionasse? O vizinho sábio. Foi numa dessas tardes tranquilas, quando o sol começava a se pôr e o ar cheirava a terra molhada, que meu vizinho Imelda apareceu no portão do meu jardim, sempre muito atencioso. Um daqueles homens que carregam décadas de sabedoria nas mãos enrugadas e no jeito calmo de falar. Moramos na mesma rua há décadas, e embora não fôssemos íntimos, sempre trocávamos uma conversa, uma dica de receita ou uma muda de planta. Naquele dia, ao me ver com o semblante abatido e o corpo mais lento que o normal, se aproximou e com seu tom de voz tranquilo e firme disse: "O que houve, vizinho? Dá para ver no seu olhar que algo está te preocupando." Não sei o que me deu, mas senti tanta confiança nele que contei tudo. Os sintomas, o diagnóstico, o medo, a frustração por não ver melhora, mesmo com o tratamento. Ele me ouviu com uma paciência imensa, como se o tempo não existisse. E quando terminei, ficou em silêncio por um instante. Depois, sorriu e me disse algo que nunca vou esquecer. E se você tentar algo natural, daquilo que a terra nos dá? Eu conheço uma planta que limpa o fígado, como se passasse um paninho por dentro. Fiquei olhando para ele um pouco cético, confesso, mas também curioso. Ele me explicou que se tratava do dente de leão. Assim mesmo, com esse nome simples, quase poético. Disse que cresce em muitos jardins, nas beiradas dos caminhos, e que muita gente arranca achando que é mato, sem saber o valor que tem. Falou das folhas verdes, dentadas, alongadas, e da flor amarela brilhante, aquela que, quando seca, vira uma bolinha de algodão que a gente assoprava quando criança. Nunca imaginei que aquela plantinha comum tivesse propriedades medicinais tão poderosas. Imelda, com a convicção de quem já experimentou na pele, disse que o dente de leão ajuda o fígado a se limpar, a desinflamar e a eliminar toxinas acumuladas. Me ensinou com calma como preparar. A receita era simples: ferver 1 litro de água e, quando começar a borbulhar, adicionar um bom punhado de folhas de dente de leão, bem lavadas. Depois, apagar o fogo, tampar a panela e deixar em infusão por 15 minutos. Coar. Guardar em uma garrafa de vidro ou térmica. O ideal, segundo ele, era tomar uma xícara em jejum antes de qualquer alimento. Se sobrasse, podia tomar outra à tarde. Eu ouvia com atenção, mas ainda com uma pontinha de dúvida. Não que eu não confiasse nele, mas como uma planta tão simples poderia ajudar com um diagnóstico como o meu? Passei semanas tomando remédio, seguindo dieta, e ainda assim me sentia igual. Pensava, será mesmo que isso funciona?
Não será só mais um desses remédios naturais que todo mundo fala, mas que não fazem efeito. Mas também pensei, e se funcionar? E se ajudar? Nem que seja um pouco. Não tinha nada a perder. Na verdade, já sentia que tinha perdido demais. Energia, apetite, tranquilidade. Então decidi tentar. Agradeci ao Imelda de coração. E naquela mesma tarde fui ao mercado procurar as folhas frescas. Não foi difícil encontrar. Até o senhor da barraca me disse que muita gente comprava para isso. Foi assim que começou uma nova etapa no meu caminho de cura. Com uma planta modesta, quase invisível para muitos, mas cheia de poder e sabedoria natural. Uma esperança servida em uma xícara quente, toda manhã. E se você que está me ouvindo se identificou com o que vivi, se alguma vez já se sentiu assim cansado, inflamado, sem ânimo, fica comigo. Se inscreve no canal porque tenho muito mais para compartilhar com você. Você não está sozinho. Estamos aqui para nos apoiar. Começando a mudança, desde o primeiro dia em que decidi preparar aquela infusão, senti que estava dando um passo diferente. Foi como dizer ao meu corpo: estou aqui, quero te ajudar, vamos nos curar juntos. Todas as manhãs, antes mesmo de o sol nascer completamente, eu me levantava com calma, ia até a cozinha e colocava 1 litro de água para ferver. Quando via o vapor subir, sabia que era a hora. Acrescentava as folhas de dente de leão, aquele verde vibrante que parecia ter vida própria, e enquanto deixava a mistura descansar, me sentava um pouco, ouvindo o silêncio da casa ainda adormecida. O primeiro gole foi curioso. Não vou mentir. Tinha um sabor amargo, terroso, como se eu estivesse tomando um pedaço do campo. Não era desagradável, apenas diferente do que meu paladar estava acostumado. Mas algo dentro de mim dizia que estava certo, que aquele amargor fazia sentido. No segundo dia já não me incomodava. No quinto, comecei até a gostar. Era como se meu corpo reconhecesse algo familiar naquela planta. Algo que estava esperando havia muito tempo. E então, quase sem perceber, começaram as mudanças. Depois de apenas 1 semana, comecei a me sentir diferente. Não foi uma transformação drástica nem milagrosa, mas foi muito clara. O inchaço no meu estômago, que costumava aparecer de repente, começou a diminuir. Eu me levantava sem aquela sensação de peso que antes me fazia arrastar os pés pela casa. Minha digestão, que andava lenta e desregulada, começou a encontrar seu ritmo. Era como se meu organismo finalmente tivesse se lembrado de como funcionar bem. O mais surpreendente foi a energia. Por meses eu havia sentido um cansaço difícil de explicar, como se carregasse um saco de pedras nas costas. Mas agora, de repente, me vi caminhando mais rápido, com vontade de fazer coisas, de sair para o quintal, de conversar. Era uma energia suave, não exagerada, mas muito presente. E com ela, algo ainda mais valioso: a esperança. Senti mais ânimo e a certeza de que eu podia continuar, que havia encontrado um caminho diferente, mais natural, mais próximo de mim mesmo. À medida que os dias passavam, comecei também a tomar outras decisões. Sem que ninguém me obrigasse, comecei a fazer pequenos ajustes na minha alimentação. Não foi uma mudança radical, mas sim um retorno ao básico. Reduzi as gorduras, deixei de lado os doces que antes eu comia por consolo e comecei a incluir mais frutas, legumes, coisas simples, mas saudáveis. Meu corpo, grato, respondia. E eu sentia isso. Todas as manhãs, ao tomar minha xícara de infusão, eu pensava: isso não é só uma bebida, é um compromisso comigo mesmo. E isso me dava força. Dia após dia, meu corpo se transformava aos poucos, não só por fora, mas também por dentro. Voltei a confiar nele. E, acima de tudo, voltei a confiar em mim mesmo. E se você também está passando por um momento difícil, se seu corpo está pedindo ajuda, ouça. Às vezes, a mudança começa com algo tão simples quanto uma xícara de água quente e algumas folhas verdes. O corpo começa a responder. Passou 1 mês desde que comecei a tomar a infusão de dente de leão e a fazer pequenas mudanças na dieta. Nesse tempo, todas as manhãs mantive meu ritual: preparar a infusão, sentar com minha xícara quente e dar um gole com a tranquilidade de saber que estava fazendo algo bom por mim. Não foi um caminho fácil. Houve dias em que a tentação pelos alimentos de antes aparecia,
Mas o bem-estar e a disposição que eu já sentia me ajudaram a manter o foco. Quando chegou o dia da consulta de retorno, senti uma mistura de nervosismo e esperança. Entrei no consultório do médico, o mesmo que havia me dado aquele diagnóstico que tanto me assustou, com a incerteza de saber se realmente algo havia mudado em meu corpo. Depois de alguns minutos, o médico voltou com os resultados dos exames e, para minha surpresa e alívio, disse que havia uma melhora clara e significativa nos meus níveis hepáticos. Me olhou com certa incredulidade e perguntou o que eu tinha feito de diferente para alcançar aquela melhora tão rápida. Com um sorriso que não cabia no rosto, contei a verdade. Falei da infusão de dente de leão, de como minha vizinha Imelda me indicou aquela planta simples e poderosa. Contei como eu a preparava todas as manhãs, como aos poucos meu corpo foi recuperando força, energia e tranquilidade. No início, reconheço, ele me olhou com ceticismo. É natural, imagino, que não acreditasse que algo tão simples pudesse ter efeito em uma condição aparentemente tão complicada. Mas, ao olhar os resultados, sua postura mudou. Disse que, embora a ciência oficial nem sempre mencione, existem remédios naturais que podem complementar muito bem os tratamentos médicos e que os exames falavam por si. Naquele momento, senti uma felicidade imensa, não só porque meus exames estavam melhores, mas porque havia encontrado um caminho para cuidar da minha saúde de maneira natural, sem depender unicamente de medicamentos, que às vezes têm efeitos colaterais ou são difíceis de lidar com a idade. O dente de leão deixou de ser apenas uma planta desconhecida para mim e se tornou um companheiro diário, um símbolo de esperança e de autocuidado. Agora ele faz parte essencial da minha rotina, e toda vez que preparo aquela infusão, sinto que estou nutrindo não só meu corpo, mas também meu espírito. Sinto-me grato à vida, à minha vizinha, ao meu corpo que respondeu, e à oportunidade de poder compartilhar essa experiência com outras pessoas, para que saibam que é possível melhorar, que não estamos sozinhos nessa, e que às vezes a natureza tem respostas simples, mas poderosas. Minha mensagem para você. Quero tirar um momento para falar com você, do fundo do meu coração, porque sei que, se está ouvindo isso, talvez você ou alguém que ama esteja passando por algo parecido com o que eu vivi, e quero que saiba, antes de tudo, que você não está sozinho nem sozinha, que há esperança, e que existem caminhos para se sentir melhor, mesmo quando tudo parece difícil ou incerto. Minha história com o fígado gorduroso não foi fácil, mas aprendi algo valioso. Às vezes, as respostas não estão apenas nos remédios ou nos livros, mas também na natureza que nos cerca. O dente de leão me ensinou isso. Essa plantinha que cresce em tantos lugares, que talvez você já tenha visto em um jardim ou à beira da estrada sem dar muita atenção, se tornou meu grande aliado. E me lembrou que, às vezes, as soluções mais simples e humildes são as que têm mais força. Não quero que pense que estou dizendo para abandonar o tratamento médico, isso não seria correto nem responsável. A medicina é muito importante e salva vidas. Mas acredito, sim, que podemos abrir o coração e a mente para aceitar, com respeito e cuidado, as opções naturais que podem complementar esse caminho, que podem ser um apoio e uma esperança a mais na nossa luta pela saúde. Ouvir nosso corpo é essencial. Há sinais que às vezes ignoramos porque pensamos que é a idade ou que não tem mais jeito, mas o corpo sempre está falando, sempre está pedindo para ser cuidado com amor e atenção. Mudar a alimentação, experimentar remédios naturais e fazer pequenos ajustes na nossa vida pode fazer uma enorme diferença. Quero aproveitar para agradecer a minha vizinha Imelda, porque sem o conselho e a sabedoria popular dela, eu jamais teria conhecido o dente de leão, nem teria encontrado essa luz no meio da preocupação. A generosidade dela foi um presente inestimável, e por isso sinto a responsabilidade de compartilhar essa experiência com você, que me escuta agora. Por fim, quero que fique com esta ideia. Nunca é tarde para começar a cuidar de si mesmo. Nunca é tarde para buscar bem-estar, para dar ao seu corpo o que ele precisa e para se sentir bem consigo mesmo. Cada dia é uma nova oportunidade para mudar, para se curar, para viver com mais energia e alegria. Então, se você está passando por algo semelhante, ou se simplesmente quer melhorar sua saúde, lembre-se de que não está sozinho ou sozinha. Há caminhos, há alternativas e, acima de tudo,
há esperança. Você merece se sentir bem, merece se cuidar, porque sua vida importa e cada momento é valioso. Obrigado por me ouvir e por permitir que eu compartilhasse minha história com você. Espero de coração que ela te inspire e te acompanhe no seu próprio caminho em direção à saúde e ao bem-estar. Outros benefícios do dente de leão. E assim como compartilhei minha história, quero aproveitar para te contar um pouco mais sobre as maravilhas do dente de leão, essa planta simples à qual talvez nunca tenhamos dado a devida importância, mas que tem um grande valor para o nosso corpo, especialmente para o fígado gorduroso e para a nossa saúde em geral. O dente de leão, cujo nome científico é Tarashacum officinale, é uma planta que cresce em praticamente todos os lugares, em jardins, campos, à beira das ruas. Embora muitas vezes seja vista como erva daninha, na verdade é um remédio natural com inúmeros benefícios que a medicina tradicional e até a ciência moderna começaram a reconhecer. Para começar, o dente de leão é conhecido por ser um poderoso depurativo natural. Isso significa que ele ajuda a limpar o organismo, especialmente o fígado, que é o nosso grande filtro para eliminar toxinas. Quando o fígado acumula gordura, como no caso do fígado gorduroso, sua função é prejudicada e podemos nos sentir cansados, com digestão lenta, inchados e com outros desconfortos. É aí que o dente de leão entra como um aliado. Essa planta contém compostos antioxidantes que combatem os danos causados pelos radicais livres às células, inclusive as do fígado. Além disso, possui substâncias como a tarashacina, que favorecem a produção de bile, facilitando a digestão das gorduras e ajudando o fígado a funcionar melhor. Além do fígado, o dente de leão também é um diurético natural. Isso quer dizer que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas pela urina, o que é ótimo para reduzir inflamações no corpo e aliviar a sensação de peso. Muitas pessoas mais velhas, como nós, sentem inchaço em diversas partes do corpo, e uma planta como essa pode ser uma excelente aliada para melhorar esse desconforto. Ela também é rica em vitaminas e minerais essenciais. Tem vitamina A, que cuida da saúde da pele e dos olhos, vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e minerais como o potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e é fundamental para o coração e os músculos. Por isso, tomar dente de leão não só beneficia o fígado, mas também contribui para o bem-estar geral. E o melhor de tudo, é uma planta natural, sem efeitos colaterais importantes quando consumida com moderação e da forma correta. Por isso, muitas pessoas a utilizam em infusões como eu fiz ou até em saladas, já que suas folhas são comestíveis e têm um sabor levemente amargo que, com o tempo, o corpo passa a agradecer. Viver sem fígado gorduroso. E agora, para seguir te contando um pouco mais da minha história, não posso deixar de falar da profunda alegria que sinto hoje em dia, agora que o problema do fígado gorduroso não é mais algo que me tira o sono nem a paz. Poder dizer que me sinto bem comigo mesmo e com meu corpo é realmente um presente enorme, um daqueles que a gente só valoriza de verdade quando o perde e depois o recupera. Quando penso em tudo o que vivi durante aquele período em que minha saúde estava em risco, lembro perfeitamente como eram meus dias antes de encontrar a solução natural que foi o dente de leão. Eu acordava com um peso no peito, com aquela sensação de que o corpo não respondia como devia. E ao longo do dia, o cansaço só aumentava, sem que eu conseguisse encontrar uma explicação. Comer, que sempre tinha sido um prazer para mim, virou uma preocupação. Depois de cada refeição, vinha um inchaço, a digestão lenta e a sensação constante de peso, que tiravam o prazer até das pequenas coisas. Mas agora, com o tempo e com a constância em tomar aquela infusão que meu vizinho Imeldo me recomendou, posso dizer que essas sensações ficaram no passado. Comer voltou a ser uma experiência agradável não só porque meu corpo tolera melhor, mas porque eu mesmo aprendi a escutar Lu e a cuidar dele de outra forma. O que mais me emociona contar é que posso me sentar à mesa sem aquele medo ou preocupação que antes me acompanhava. Não preciso mais calcular cada alimento, nem ficar com receio de passar dos limites. É claro que continuo cuidando da minha alimentação, mas agora faço isso com amor e respeito ao meu corpo, não com medo ou culpa. Antes, o menor erro ou refeição mais pesada causava um inchaço incômodo, como se meu estômago fosse explodir.
Era um lembrete constante de que algo não ia bem. E isso afetava meu corpo, meu humor e minha vontade de fazer as coisas. Hoje tudo mudou. O inchaço sumiu. E com ele, muitas preocupações também desapareceram. Já não sinto aquela fadiga que me fazia querer deitar logo depois de comer. Posso aproveitar os almoços em família, os encontros com amigos, sem ficar pensando em como estarei me sentindo depois. E não foi só isso. Também percebi uma melhora impressionante na minha energia. Antes, até para atividades simples como dar uma caminhada ou arrumar a casa, eu sentia que me faltava força. Era como se a fadiga fosse uma companheira permanente, algo do qual eu não conseguia me livrar. Hoje, no entanto, me sinto diferente. A energia voltou. Posso levantar cedo com disposição, com vontade de fazer as coisas que gosto, cuidar do meu jardim, preparar um café tranquilo, ou simplesmente ler um bom livro sem me sentir esgotado. É como se meu corpo tivesse recuperado uma vitalidade que eu achava perdida. E o mais bonito de tudo isso é que essa mudança não veio de repente. Foi aos poucos, com paciência, com constância. Às vezes ainda me surpreendo ao pensar que uma planta tão comum quanto o dente de leão teve um impacto tão profundo na minha saúde e no meu bem-estar. Aquela plantinha, que cresce livre por aí, agora é como um pequeno milagre natural para mim. Essa experiência também me ensinou uma lição importante. Cuidar da saúde não se resume a remédios ou consultas. É também sobre escutar o corpo, buscar alternativas que respeitem nossa natureza. O dente de leão não só ajudou o meu fígado, como abriu as portas de um mundo de cuidados naturais que antes eu desconhecia e que agora valorizo profundamente. Eu sei que às vezes, quando a gente chega a certa idade, parece que não dá mais tempo de mudar, ou que melhorar é impossível. Mas a minha história mostra o contrário. Sempre há espaço para melhorar, para recuperar, para se sentir bem de novo. Não importa a idade. O que importa é a vontade de viver melhor e o amor por si mesmo. Hoje, quando como, faço isso com calma e alegria. Não tenho mais medo de que a comida vá me fazer mal. Isso me dá uma liberdade imensa, uma paz que é difícil de explicar em palavras. E essa paz se estende a outras áreas da vida. Porque quando o corpo está bem, a mente também está. Quero compartilhar também que essa transformação me deu mais confiança para continuar aprendendo, cuidando de mim. Passei a me interessar mais por alimentação, por produtos naturais, por formas de me apoiar na natureza para viver melhor. Antes, esse mundo parecia distante ou complicado. Agora vejo como uma fonte preciosa de sabedoria e saúde. Por isso, quando penso em tudo o que mudou na minha vida desde que comecei a usar o dente de leão, sinto uma gratidão enorme. Agradeço ao Imel do meu vizinho por compartilhar comigo seu conhecimento, por ter me estendido a mão justo quando eu mais precisava. E agradeço à vida por ter me permitido encontrar esse caminho de cura e bem-estar. Se você está ouvindo isso e se reconheceu em minha história, quero te dizer, você não está sozinho. Existem caminhos para melhorar. Existem alternativas naturais que podem ajudar seu corpo a se reequilibrar. Ouça seu corpo, tenha paciência com ele, cuide com carinho e não perca a esperança. Hoje, depois de tudo que passei, posso dizer com todo o coração, me sinto cheio de vida, de energia e, principalmente, de paz. Aquela paz que vem de saber que estou fazendo o melhor por mim mesmo e que é possível. Sim, se sentir bem mesmo quando o corpo já se cansou um pouco. E para mim, tudo começou com uma plantinha humilde, de folhas verdes e flores amarelas, que todos já vimos alguma vez no jardim ou na beira da estrada, o dente de leão. Agora ele faz parte da minha rotina, do meu cuidado pessoal. E eu não poderia estar mais feliz por tê-lo descoberto. Do fundo do meu coração, te incentivo. Não perca a esperança. Continue buscando, continue cuidando, porque saúde e bem-estar são possíveis em qualquer idade. E às vezes, as respostas estão mais perto do que imaginamos em algo tão simples e natural quanto uma folha de dente de leão. Você não está sozinho. Assim como eu, muitas pessoas conseguiram se libertar do fígado gorduroso graças ao dente de leão, depois de tentar vários tratamentos, buscar diferentes remédios e consultar diversos médicos sem encontrar uma solução definitiva. O que para muitos parecia um problema sem fim, acabou se transformando em uma nova oportunidade de vida cheia de energia, vitalidade
E, acima de tudo, livre das preocupações que essa condição traz e dos riscos que ela implica. Eu sei que não estou sozinho nessa experiência porque conheci muitas pessoas que passaram por um caminho muito parecido com o meu. Algumas começaram com sintomas semelhantes: cansaço constante, inchaço, digestões difíceis e aquela sensação de que o corpo não reagia bem depois de cada refeição. Assim como eu, tentaram de tudo. Foram a vários médicos, seguiram dietas rigorosas, tomaram medicamentos e até recorreram a outros remédios naturais. Mas nada parecia oferecer um resultado duradouro ou satisfatório. O que diferencia aqueles que encontraram no dente de leão uma verdadeira ajuda é a constância e a abertura para experimentar algo que, embora simples, tem um grande poder para apoiar a saúde do fígado. Essa planta, que muitas vezes ignoramos por sua aparência comum, tem propriedades que ajudam a eliminar toxinas, melhorar a função hepática e promover uma digestão saudável. Para quem sofre com os efeitos do fígado gorduroso, essa é uma notícia que merece ser conhecida e compartilhada. Por meio da infusão diária de dente de leão, muitas pessoas recuperaram aquela sensação de bem-estar que achavam ter perdido. Já não sentem o desconforto após as refeições, nem aquela sensação de peso que as impedia de aproveitar as atividades do dia a dia. A energia voltou e, com ela, uma nova forma de encarar a vida, mais positiva e cheia de esperança. O mais importante de tudo é que o dente de leão não atua apenas sobre o fígado, mas também contribui para o equilíbrio geral do organismo. Isso faz com que quem o consome não apenas melhore a saúde hepática, mas também perceba benefícios na pele, na digestão e na vitalidade do dia a dia. Para os mais velhos, especialmente, isso representa uma mudança muito significativa, pois ajuda a manter a qualidade de vida e enfrentar os dias com mais ânimo e menos preocupações. Eu entendo perfeitamente como pode ser difícil passar por todo esse processo de busca por soluções sem sucesso, sentindo que a saúde vai se deteriorando aos poucos. Por isso, ao compartilhar minha história e as histórias de outros, faço isso com a intenção de trazer esperança e mostrar que, sim, existem opções naturais que podem ser eficazes. Não se trata de abandonar os tratamentos médicos convencionais, mas de complementá-los com alternativas que respeitam nosso corpo e trabalham em harmonia com ele. Muitas pessoas encontraram nessa planta uma aliada para desintoxicar o fígado, reduzir a inflamação e melhorar a digestão, o que se traduz em uma vida mais plena, sem os incômodos constantes que limitam e esgotam. Essa nova vida, que surge após adotar o dente de leão como parte dos cuidados diários, é uma vida livre das preocupações do fígado gorduroso e do medo das complicações que ele pode trazer. Por isso, quero convidar quem está passando por essa situação a não desistir, a continuar buscando e a considerar com mente aberta as dádivas que a natureza nos oferece. O dente de leão pode ser aquela luz que você estava esperando, aquele impulso para voltar a se sentir bem, forte e no controle da sua saúde. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há muitas pessoas que passaram pelo mesmo caminho e que hoje desfrutam de uma vida renovada graças a uma planta simples, mas poderosa. Se você decidir experimentar, dê tempo ao seu corpo. Seja constante e escute os sinais que ele envia. Seu fígado e todo o seu organismo agradecerão, e você poderá recuperar aquela vitalidade e tranquilidade que tanto merece. E para continuar cuidando da sua saúde, não deixe de assistir ao próximo vídeo.